Do Ivo Evangelista, aprovado em redação final, que concede título de cidadão ao vice-governador da Bahia. Em resolução 015/2016, que concede título de cidadão ilhéense ao senhor Rubem Vieira, pastor da Igreja Batista Lindinópolis, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente, é pela tramitação do projeto, porque atende às exigências constitucionais. Parecer da Comissão de Justiça em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Vereador Cosme Araújo, aprovado o parecer da Comissão de Justiça. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Ilhéus concede título de cidadão ilhéense ao pastor Rubem Vieira da Igreja Lindinópolis pelos relevantes serviços prestados ao município. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Final, senhor presidente. Redação final do projeto de resolução de número 15, vereador Gilmar Sodré, vereador Ivo Evangelista, vereador Cosme Araújo, aprovado em redação final, projeto de resolução de número 15. Projeto de resolução 016/2015, que concede título de cidadão ilhéense à doutora Cláudia Botege Gregori e da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente, é pela tramitação do projeto, é favorável e atende às exigências constitucionais. Esse projeto é de autoria do vereador Dero. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de resolução que dá título de cidadão à doutora Cláudia Eblig Botche Gregori e da outras providências. Vereador Cosme Araújo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares. Artigo 1º. Concede título de cidadão ilhéense à doutora Cláudia Gregori. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, redação final desse projeto. Redação final, vereador Gilmar Sodré, vereador Cosme Araújo, vereador Ivo Evangelista. Aprovado em redação final o projeto de resolução de número 16. Projeto de resolução 017/2015, que concede título de cidadão ilhéense ao senhor Valdivino Silva Góes e da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente, é pela tramitação do projeto, porque atende às exigências constitucionais. O parecer da Comissão de Justiça em discussão. Vereador Cosme Araújo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares. Artigo 1º. Concede título de cidadão ilhéense ao ilustríssimo senhor Valdivino Silva Góes. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Redação final, senhor presidente. Redação final. Vereador Gilmar Sodré, vereador Cosme Araújo, vereador Ivo Evangelista. Aprovado em redação final projeto de resolução de número 17. Projeto de resolução 018/2015, que concede título de cidadão ilhéense ao senhor Robson Barcelos Meirelles e da outras providências. Senhor presidente, o projeto de lei a Comissão de Justiça o projeto de lei ele é favorável pela Comissão de Justiça por atender às exigências constitucionais. Parecer da Comissão de Justiça em discussão e votação. Vereador Cosme Araújo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 1º. Concede título de cidadão ilhéense ao ilustríssimo senhor Robson Barcelos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o projeto de resolução de número 18. Redação final, senhor presidente, do projeto. Redação final, vereador Gilmar Sodré, vereador Cosme Araújo, vereador Ivo Evangelista. Aprovado em redação final, projeto de resolução número 18. Projeto de resolução 019/2015, que concede título de cidadão ilhéense em memória ao senhor Leonel Cristo Pontes, falecido no dia 2 de dezembro de 2015, e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Osimário. Desculpa, senhor presidente. O parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente, é pela tramitação do projeto, porque atende às exigências constitucionais. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de resolução concedido ao senhor Leonel Cristo Pontes. Vereador Cosme Araújo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 1º. Concede título de cidadão ilhéense ao senhor Leonel Cristo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em redação final, senhor presidente. Redação final, vereador Gilmar Sodré, vereador Dr. Cosme Araújo, vereador Ivo Evangelista. Aprovado em redação final o projeto de resolução de número 19. Projeto de resolução 020/2015, que concede título de cidadão de ilhéense ao senhor Carlos Alberto Ribeiro Gomes e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Nerival. A comissão, parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente, é pela tramitação do projeto por atender às exigências constitucionais. Projeto de resolução com o parecer da Comissão de Justiça em discussão. Vereador Cosme Araújo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares. Projeto de resolução que visa dar título de cidadão ilhéense ao senhor Carlos Alberto. Artigo 1º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado projeto de resolução de número 20. Em redação final, senhor presidente. Redação final, vereador Gilmar Sodré, vereador Dr. Cosme Araújo, vereador Ivo Evangelista. Aprovado o projeto de resolução em redação final. Projeto de resolução 021/2015, que concede título de cidadão ilhéense à senhora Maria Áurea dos Santos e da outras providências. Projeto de resolução de autoria do vereador Raimundo do Basílio. Parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente, é pela tramitação do projeto por atender às exigências constitucionais. Projeto de resolução, parecer da comissão em discussão. Vereador Cosme Araújo. Parecer em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 1º, que dá título de cidadão ilhéense à senhora Maria Áurea dos Santos Moreira. Este projeto está subscrito pelo vereador Roque do CESP. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em redação final, vereador Gilmar Sodré, vereador Dr. Cosme Araújo, vereador Ivo Evangelista. Em votação, em redação final, aprovado o projeto de resolução de número 21. Dá tempo. Projeto de resolução de autoria do vereador Cosme Araújo, que concede título de cidadão ilhéense ao tenente da Polícia Militar da Bahia, Igor Herdes de Almeida Santos. O parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente, é pela tramitação do projeto, senhor presidente. Parecer da Comissão de Justiça em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. O artigo 1º. Concede título de cidadão ilhéense ao senhor tenente da Polícia Militar da Bahia, Igor Herdes de Almeida Santos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão e votação,
Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em redação final, vereador de Sodré, vereador Dr. Cosme Araújo, vereador Ivo Evangelista. Aprovado em redação final, projeto de resolução de número 4. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 012/2016, que reconhece de utilidade pública a Associação de Sustentabilidade dos Moradores de Vila Cachoeira e adjacências, de autoria do vereador Tarcísio Paixão. Senhor presidente, o relator da comissão encaminha o projeto de lei para tramitação por atender às exigências constitucionais. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto que reconhece de utilidade pública a Associação de Sustentabilidade dos Moradores de Vila Cachoeira. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade o parecer. Artigo 1º. Fica reconhecida de utilidade pública a Associação de Sustentabilidade dos Moradores de Vila Cachoeira. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 12.